E tem torcedor que diz, não precisa do Abel tá lá. Enquanto a comissão técnica do Flamengo recuperou a Arrascaeta e vive o seu melhor momento, Rafael Veiga tá lá, jogado às traças e não consegue sequer entrar em campo nas mãos de Abel Ferreira e essa comissão técnica patética. Ah, meu Deus do céu! Ah! E aí não tem como não comparar. Rafael Veiga, 30 anos, 1,76 m, meio ofensivo, 6 jogos pela seleção brasileira. Do outro lado, Arrascaeta, 31 anos, um ano mais velho, 1,74 m, 57 jogos pela seleção uruguaia, 12 gols. E aí eu te pergunto, e eu quero saber muito no seu comentário, quando muitos palmeirenses diziam, quem é melhor, Veiga ou Arrascaeta? No seu nação, teve palmeirense aí desabafando, né, quando o assunto foi Veiga e Arrascaeta, né? Pois é, né, quem não lembra aqui, muitos palmeirenses aí dizendo que Rafael Veiga, né, era mais decisivo que Arrascaeta, que Rafael Veiga era um jogador mais completo do que Arrascaeta, que Veiga era um jogador melhor do que Arrascaeta, né? E a gente sempre discordava, né? Eu não via em Veiga esse jogador que os palmeirenses enxergavam, né? Muitos palmeirenses, e até mesmo sem ser palmeirense, né? Destacando sempre Veiga, que era um excelente jogador, que estava em outro patamar, que era para vestir uma camisa de uma seleção brasileira. E eu não enxergava isso, né? Eu acho que muitos torcedores do Flamengo não enxergavam isso, né? E sempre as críticas em Arrascaeta, né? Que Arrascaeta não era melhor do que Veiga. Só que o tempo foi passando e foi se provando aquilo que o torcedor flamenguista já imaginava, né? Que Arrascaeta é muito, mas muito mais jogador do que Veiga, pessoal. Não tem nem comparação, né? Tá aí, tá Lugol assumindo, né? E outra coisa, concordo plenamente com o Lugol, né? Se Arrascaeta já era bom, pessoal, com a chegada de Felipe Luiz conseguiu extrair algo ainda mais de Arrascaeta. Primeiro melhorou ele na parte física, lesões quase zero, aproximou mais ele do gol. E isso aí vem fazendo uma temporada fantástica, né? Tem tudo para ser o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Tem tudo para ser o melhor jogador do Flamengo na temporada. E vários torcedores palmeirenses fazendo elogio, inclusive Lugol, né? Treinador do Uruguai destacando o Flamengo, Marcelo Bielsa, fazendo vários elogios também. Arrascaeta, o Flamengo, né? Porque o Flamengo conseguiu recuperar, na verdade não conseguiu recuperar, conseguiu melhorar ainda mais o que já era bom, né? Mas vamos ver aí pela boca de Lugol o que é que ele acha. Créditos do vídeo ao canal Turma do Amendoim, link na descrição. Vamos acompanhar. Após a partida, Uruguai 3, Peru 0, o técnico Marcelo Bielsa rasgou elogios ao meia de Arrascaeta, dizendo que a questão que o Flamengo tem preparado muito bem o jogador e que ele evoluiu demais, tanto na parte tática quanto na parte física de minutagem, até comparando a 2019. Olha que coisa absurda. E eu não tô aqui para ficar elogiando o Arrascaeta, mas sim para a gente poder comparar a Rafael Veiga, que travou grandes duelos. Se Palmeiras e Flamengo hoje são os maiores rivais no futebol brasileiro, é por conta do protagonismo de um lado de Arrascaeta e do outro de Rafael Veiga, que nós vamos comentar. Então, rapaziada, olha que notícia absurda e que é realidade que saiu hoje no GE. Bielsa elogia Arrascaeta dizendo que ele está melhor que 2019, tanto na parte física quanto na parte tática. A mudança tática da comissão técnica do Flamengo, principalmente na temporada de 2025, tornou Arrascaeta muito melhor do que ele era em 2019, ou seja, há 6 anos atrás. E tem torcedor que diz, não precisa do Abel tá lá. Enquanto a comissão técnica do Flamengo recuperou a Arrascaeta e vive o seu melhor momento, Rafael Veiga tá lá, jogado às traças e não consegue sequer entrar em campo nas mãos de Abel Ferreira e essa comissão técnica patética. Ah, meu Deus do céu! Ah! E aí não tem como não comparar. Rafael Veiga, 30 anos, 1,76 m, meio ofensivo, 6 jogos pela seleção brasileira. Do outro lado, Arrascaeta, 31 anos, um ano mais velho, 1,74 m, 57 jogos pela seleção uruguaia, 12 gols.
E aí eu te pergunto, e eu quero saber muito no seu comentário. Quando muitos palmeirenses diziam quem é melhor, Veiga ou Arrascaeta, no seu melhor momento. Quero saber sua opinião também. Agora, quando você projeta o futuro, principalmente essa temporada, onde Palmeiras e Flamengo podem, inclusive, se encontrar numa final de Libertadores. Libertadores essa que quando o Veiga e Arrascaeta se encontraram em 2021, o Palmeiras levou vantagem. Veiga vivia um grande momento, fez um gol extremamente decisivo e hoje, de fato, o Palmeiras não consegue recuperar Rafael Veiga. Agora eu te pergunto, o que acontece com o Veiga? Ninguém sabe. Enquanto de um lado a comissão técnica está preparando o Arrascaeta de maneira exemplar, olha os números do Arrascaeta, 42 jogos na temporada 2025, 10 pelo Carioca, 19 pelo Brasileiro, 4 pelo Mundial, 6 pela Libertadores e 2 pela Copa do Brasil e 1 pela Supercopa do Rei. Gols do Arrascaeta foram 17. 17 gols do Arrascaeta contra 3 apenas do Veiga esse ano. Foram 13 assistências do Arrascaeta contra 8 do Veiga. 33 jogos fez o Veiga, 42 jogos fez o Arrascaeta na temporada. Os números são impressionantes. Tá certo que o Rafael Veiga tá machucado, não joga, mas o que eu quero trazer para você é muito mais uma crítica à comissão técnica do Palmeiras do que de fato ao Rafael Veiga. O que se passa com o Veiga? É o pubis, é psicológico, é a namorada, ele quer ser modelo, foi a proposta que ele recebeu e o Palmeiras não vendeu. É a casa que ele está construindo aí, exibindo para todo mundo, uma casa de 1.200 metros quadrados. Que foco está o Rafael Veiga? Inclusive o Andréas Pereira está sendo contratado, foi contratado, e talvez jogue de camisa 10. Ao invés de jogar na posição, de novo, vamos improvisar. Improvisa o Andréas Pereira, que é um 8, que é um camisa 8 de ofício. Talvez o Palmeiras tenha que jogar com a 10. Com a 10, eu digo, com a camisa 8, mas uma posição de armação e de criação no meio campo. Por quê? Porque a comissão técnica, com Abel Ferreira, inclusive, não tiveram a capacidade de recuperar Rafael Veiga. Então, quando a gente compara a questão da projeção, Palmeiras e Flamengo, dois jogadores extremamente importantes, que já foram muito decisivos em 2021, inclusive, onde o Palmeiras venceu a Libertadores em cima do Flamengo, hoje é desesperador o que o palmeirense passa quando olha Rafael Veiga. E não tem substituto. O Maurício não consegue ocupar aquela posição. O Felipe Anderson, haja boa vontade para achar que o Felipe Anderson é o meia de criação do Palmeiras. Então eu pergunto para você, Palmeiras e Flamengo podem se encontrar na Libertadores. No Brasileiro, o Palmeiras... Concordo com o Lugol aí, pessoal. Não tem como comparar. Hoje, já não tinha como comparar antes. Imagina agora, né? Com os números de Arrascaeta aí, pessoal. Incrível, né? E concordo, Arrascaeta jogando muita bola, né? E Veiga sumiu do Palmeiras, né? O Veiga sequer consegue jogar, né? Então, pra mim, essa comparação aí não tem nem como comparar. Hoje, Arrascaeta é mais decisivo. Tá melhor fisicamente, tá melhor taticamente, né? Felipe Luiz conseguiu melhorar ele. Então, sem sombra de dúvida, pra mim, o Arrascaeta tá anos-luz, né? Quando se fala aí de um Palmeiras e Flamengo chegar a uma final de Libertadores, torcedor fica apreensivo, torcedor fica nessa expectativa. E tomara que o Flamengo chegue lá, né? O Palmeiras eu já não sei, né? Temos que aguardar, né? O Palmeiras vai ficar para trás muito por conta da falta desse meio-campista e do tal camisa 10 ou meia de criação, como é Rafael Veiga e de Arrascaeta. É impressionante a diferença de números. Dê sua opinião, quero saber seu comentário. Quem é melhor, Rafael Veiga ou Arrascaeta no seu melhor momento? No melhor momento de cada um. E o Arrascaeta vive o seu melhor momento em 2025 com esses números que eu apresentei para você. Quero saber sua opinião. Ah, meu Deus do céu. Enquanto isso, o Abel tá viajando e o Veiga tá lá. E aí? Qual que é a sua, Veiga? É o pubis? É a psicológica? É a namorada? É a casa na praia? É o Fashion Week? É a carreira de modelo? Meu Deus do céu. Deixe o seu comentário. Tô irritado porque o Rafael Veiga já foi muito importante e olha, vai fazer muita falta e vai ser decisivo para o Palmeiras. Não deve conquistar nada esse ano. Quero saber a sua opinião. Deixa o comentário quem é melhor, Rafael Veiga ou de Arrascaeta. Deixa o like, dá um hypezinho no vídeo e dispara que eu quero saber a opinião de todo mundo, de rubro-negro, de palmeirense, de torcedores, de todos os clubes. Pois é, pessoal, a discussão, na verdade, vai longe, né? Mas para mim, eu acho que para os flamenguistas não tem discussão, né? Arrascaeta sempre
foi mais jogador do que Veiga, pessoal. Não tem lógica, né? Veiga no seu melhor momento e Arrascaeta no seu melhor momento. Arrascaeta é mais jogador do que Veiga, né? Veiga pra mim é um jogador normal, velho. Muito normal, né? Então, sem sombra de dúvida, sei que tem torcedor aí que palmeirense principalmente, né? Que vai dizer que Veiga é mais jogador, como tinha já antigamente, né? Antigamente sempre tinha aí torcedor dizendo que Veiga era mais jogador, né? Mas a gente sempre dizia aqui, pessoal, Veiga pode ser um bom jogador, ok? Mas dificilmente ele vai chegar ali aos pés de Arrascaeta, né? É justamente isso que está acontecendo. Arrascaeta, mais jogador, sem sombra de dúvida. E eu sei que muitos não vão concordar, mas hoje, para mim, Arrascaeta é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro e o melhor jogador da temporada, pessoal. E não é só da temporada brasileira, não. A temporada aqui do Sul-Americana, né? Não tem nenhum jogador que tá jogando mais do que Arrascaeta, né? Tá fazendo gol, tá dando assistência, tá jogando mais próximo do gol, né? Como a gente diz. Ele tá jogando mais próximo do gol. Tá cada dia melhor na parte tática, né? Parte tática tá fazendo a diferença, né? Inclusive, por isso que Marcelo Bielsa aí fazendo vários elogios. Por quê? Porque sabe que a Arrascaeta tá melhor fisicamente, tá melhor taticamente. A partir do momento que o seu treinador foi Felipe Luiz colocou ele numa posição ali mais estratégica, né? Posição mais próxima do gol. Uma posição onde ele talvez tenha deixado de dar mais assistência, mas também compensação tem feito bastante gols, né? E vamos ser bem realistas, né? Hoje eu não vejo nenhum jogador no futebol brasileiro jogando mais do que ele, do que a Arrascaeta. Pelo outro lado, Veiga é esse ponto de interrogação já há bastante tempo, né? E ninguém sabe se ele vai ser decisivo, ninguém sabe se ele vai voltar bem. Ele não é titular mais no Palmeiras, né? Diferentemente de Arrascaeta no Flamengo, que é Arrascaeta titular absoluto, né? Apesar do Flamengo ter contratado Carrascal, né, para ser o seu substituto ali imediato, mas é mais caso preciso, né, de poupar Arrascaeta, de alguma ocasião que a Arrascaeta não possa jogar, tem Carrascal, mas sem sombra de dúvida, eu acho que é uma comparação nesse momento até injusta, né? Até injusta porque não tem como comparar Veiga com Arrascaeta, né? E sobre a questão aí dos dois times chegar à final da Libertadores, né? Pode acontecer, pode, né? Inclusive, eu acho que é mais fácil o Flamengo chegar do que o Palmeiras. O Flamengo está no lado de uma chave. Teoricamente seria mais fácil, mas é como eu sempre digo, pessoal. Libertadores não tem jogo fácil, né? Libertadores, às vezes você pensa que talvez, um exemplo, o lado da chave do Flamengo seja mais fácil, Flamengo finda se complicando. O lado da chave do Palmeiras mais difícil, talvez finde mais fácil. O futebol tem dessas, né? Mas uma coisa certa, o Flamengo é favorito. O Flamengo é favorito a ganhar a Libertadores, né? Isso aí é verdade, né? É verdade. Não sei se vai ganhar, né? Mas pelo menos favorito nesse momento o Flamengo né? A gente espera que no mínimo o Flamengo chegue na final, né? Até porque o Flamengo hoje tem time para isso, né, pessoal? Tem elenco para isso, um elenco bastante qualificado. Jogadores que o Flamengo montou para essa temporada para ganhar, sim, Libertadores, ganhar Campeonato Brasileiro, principalmente Campeonato Brasileiro, né? Principalmente Campeonato Brasileiro, né? Eu acho que Campeonato Brasileiro dificilmente o Flamengo vai perder esse Campeonato Brasileiro, né? Pelo menos o Campeonato Brasileiro, né? Agora que sim, questão de
Libertadores a gente sabe que é um pouco mais difícil. Não descarta, o Flamengo é favorito também. Mas só que é diferente, né, pessoal? É jogo de mata-mata, são 2 jogos, você pode fazer um jogo bem e outro não. A gente sabe que como é. Libertadores é mais complicado. Mas Campeonato Brasileiro não tenho nenhuma dúvida que o Flamengo é super, super, super favorito, né? Inclusive é líder, né, do Campeonato Brasileiro mesmo com um jogo a menos. Isso aí é verdade. A gente espera que o Flamengo, cada dia que passa, a tendência é melhorar, né? Principalmente o time se entrosar ali com, por exemplo, se entrosar Arrascaeta, Saul e Jorginho. Eles já estão entrosados, na verdade, né? Na verdade, eles já estão um pouco entrosados. Mas cada dia que passa e os jogos acontecendo, a tendência é cada dia eles melhorar mais ainda, né? Pelo menos é isso que a gente espera, né? Principalmente Jorginho e Saul, né? Que vem fazendo pelo menos até esse momento vem fazendo bons jogos. A partir do momento que Jorginho não jogou contra o Grêmio, o Flamengo sentiu bastante, né? Eu sei que, apesar de ter De La Cruz, que é um excelente jogador, mas completamente diferente, pessoal. É outro nível, é outro jogador, é outro estilo de jogo. Apesar que é um grande jogador, né? Mas é uma situação diferente, né? Uma situação que a gente sabe que é diferente, pessoal. É diferente, a verdade é essa. Mas o que a gente espera? A gente espera, como eu disse aí, né? Continuar nesse mesmo desempenho das equipes aí, do Flamengo, mesmo desempenho do Palmeiras. Para mim, o Flamengo tá anos-luz na frente do Palmeiras, pessoal. Pra você ter noção, o Palmeiras fez 700 milhões de contratações. O Flamengo não fez tantas contratações assim. Mas mesmo assim, o Flamengo, para mim, fez melhores contratações do que o Palmeiras, né? O Flamengo fez algumas contratações que os caras chegaram, né? Chegaram e estão jogando, né? Vestiram a camisa, né? Então, sem sombra de dúvida, tá mostrando aí que o Flamengo tá no caminho certo. E sobre a Arrascaeta, né? Ele tanto tá jogando bem no Flamengo, quanto tá jogando bem na seleção uruguaia, pessoal. A seleção uruguaia também fazendo a diferença, né? Ele e Varela, né? Os dois jogando muito bem. E o torcedor do Flamengo fica naquela expectativa, fica esperançoso, né? E continue assim, né? Que ele continue sendo decisivo e sendo importante, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião aí nos comentários, se inscreva no canal Fla News e até a próxima, pessoal.